A história inspiradora de Matusalém. Capítulo 1. As origens. Matusalém nasceu em uma época de grande proximidade com Deus. Ele era filho de Enoque, um homem conhecido por sua caminhada íntima com Deus. Enoque viveu de maneira justa e foi tão agradável a Deus que não experimentou a morte, pois Deus o levou diretamente para o céu. Desde jovem, Matusalém foi inspirado pela fé de seu pai. Enoque o ensinou a importância de viver uma vida de retidão, justiça e proximidade com o Criador. Matusalém cresceu ouvindo histórias de como Deus criou o mundo e como seus ancestrais mantiveram uma relação próxima com ele. Capítulo 2. A vida de fé. Matusalém seguiu os passos de seu pai e desenvolveu uma relação profunda com Deus. Ele se destacou entre seus contemporâneos por sua sabedoria e piedade. Matusalém acreditava que uma vida longa deveria ser vivida com propósito e dedicação ao serviço de Deus e ao bem-estar de sua comunidade. Ele se tornou conhecido por sua sabedoria e era frequentemente procurado por conselhos. As pessoas viajavam de longe para ouvir suas palavras de orientação e aprender com seu exemplo. Matusalém usava sua longevidade como uma oportunidade para impactar gerações, transmitindo a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Capítulo 3. Um patriarca respeitado. À medida que os anos se passavam, Matusalém viu muitas mudanças em seu mundo. Ele testemunhou o crescimento da população e o aumento da corrupção e da maldade na terra. Apesar das dificuldades e desafios, Matusalém permaneceu fiel a Deus e continuou a ser uma luz de esperança e justiça para aqueles ao seu redor. Como patriarca, Matusalém teve muitos filhos, netos e bisnetos. Ele ensinou a todos eles a importância de seguir os caminhos de Deus e viver uma vida justa. Sua família, embora grande, era conhecida por sua união e devoção a Deus, refletindo os valores que Matusalém incutiu em cada membro. Capítulo 4. A preparação para o dilúvio. Durante a vida de Matusalém, Deus revelou ao seu bisneto Noé que um grande dilúvio viria para purificar a terra da maldade. Noé foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e os animais. Matusalém, já em idade avançada, apoiou Noé em sua missão, encorajando-o e ajudando-o conforme suas forças permitiam. Matusalém sabia que sua própria vida estava chegando ao fim, mas ele se confortava sabendo que a vontade de Deus estava sendo realizada através de Noé. Ele continuou a pregar a necessidade de arrependimento e a advertir as pessoas sobre o julgamento iminente, sempre na esperança de que mais almas se voltassem para Deus. Capítulo 5. O fim de uma era. Matusalém faleceu no ano do dilúvio, aos 969 anos. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de outra. Embora sua vida tenha chegado ao fim, seu legado e ensinamentos continuaram a influenciar gerações futuras. Noé e sua família entraram na arca e sobreviveram ao dilúvio, garantindo que a linhagem de Matusalém e os princípios que ele representava continuassem a viver. A memória de Matusalém perdurou como um exemplo de fé, longevidade e serviço devoto a Deus. Capítulo 6. O legado duradouro. A história de Matusalém é um lembrete poderoso de que a longevidade não é apenas uma bênção, mas também uma responsabilidade. Sua vida foi marcada por uma busca incansável por sabedoria, justiça e proximidade com Deus. Ele utilizou sua idade avançada como uma plataforma para impactar positivamente aqueles ao seu redor e para transmitir valores duradouros. Mesmo hoje, o nome de Matusalém é sinônimo de longevidade e sabedoria. Sua história inspira todos nós a viver com propósito, a buscar uma relação profunda com Deus e a impactar positivamente a vida das pessoas que encontramos ao longo de nossa jornada. Capítulo 7.
A influência na comunidade. Com o passar dos anos, Matusalém tornou-se um pilar na sua comunidade. Sua sabedoria e integridade fizeram dele um líder respeitado. Ele frequentemente organizava reuniões comunitárias onde compartilhava suas experiências e ensinamentos. Sob sua liderança, a comunidade prosperou, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Matusalém incentivava a prática de atos de bondade e justiça. Ele ensinava que uma vida longa deveria ser vivida com propósito e que cada indivíduo tinha um papel a desempenhar na criação de um mundo melhor. Sua mensagem de amor ao próximo e de serviço à comunidade ecoava por toda a região. Capítulo 8. A construção de altares. Como um homem profundamente devoto, Matusalém construiu vários altares dedicados a Deus ao longo de sua vida. Esses altares serviam como locais de adoração e reflexão para todos na comunidade. Ele acreditava que manter um local sagrado para a oração ajudava a fortalecer a fé e a conexão com o divino. Os altares também se tornaram centros de ensino, onde Matusalém compartilhava histórias da criação, do Jardim do Éden e das promessas de Deus para o seu povo. Esses momentos de ensino ajudavam a solidificar a fé nas gerações mais jovens e a garantir que os valores espirituais fossem passados adiante. Capítulo 9. Conselheiro dos Reis. Devido à sua reputação de sabedoria e retidão, Matusalém foi chamado para aconselhar líderes e reis de várias regiões. Ele viajava para oferecer sua perspectiva e orientação em questões de governança, justiça e espiritualidade. Sua capacidade de resolver conflitos e promover a paz era altamente valorizada. Matusalém enfatizava a importância de governar com compaixão e justiça, lembrando aos líderes que seu poder vinha de Deus e que deveriam usá-lo para o bem de todos. Sua influência ajudou a moldar políticas e decisões que beneficiaram não apenas suas próprias comunidades, mas também regiões vizinhas. Capítulo 10. A sabedoria transmitida. Um dos legados mais importantes de Matusalém foi a transmissão de sua sabedoria acumulada. Ele compreendeu a importância da educação e dedicou tempo para ensinar seus filhos, netos e bisnetos. Matusalém incentivava a curiosidade intelectual e espiritual, promovendo um ambiente onde o aprendizado era altamente valorizado. Histórias de Matusalém foram passadas de geração em geração, e sua sabedoria continua a ser uma fonte de inspiração até os dias de hoje. Ele ensinava que a verdadeira sabedoria não reside apenas no conhecimento, mas também na capacidade de aplicar esse conhecimento com bondade e integridade. Capítulo 11. O testemunho da natureza. Matusalém acreditava que a natureza era um testemunho da grandeza e bondade de Deus. Ele passava muito tempo em meio à criação, observando as estações e os ciclos da vida. Para ele, cada planta, animal e fenômeno natural era uma expressão do amor divino e uma oportunidade de aprendizado espiritual. Ele ensinava aos outros a importância de respeitar e cuidar da natureza, reconhecendo que tudo estava interligado e que o bem-estar da criação refletia o bem-estar da humanidade. Essa conexão com a natureza inspirou muitos a viverem de maneira mais harmoniosa e sustentável. Capítulo 12. Reflexões finais. Nos últimos anos de sua vida, Matusalém dedicou-se ainda mais à meditação e à oração. Ele sentia uma profunda gratidão por cada dia vivido e continuava a buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Embora soubesse que sua jornada terrena estava chegando ao fim, ele tinha a certeza de que sua missão havia sido cumprida. Matusalém faleceu em paz, cercado por sua família e amigos.
Seu legado de sabedoria, fé e serviço continua a influenciar gerações. Ele nos lembra que uma vida longa deve ser vivida com propósito, que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que cada um de nós pode fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Capítulo 13. O ensino de valores éticos. Matusalém acreditava fortemente na importância dos valores éticos e morais. Ele dedicou grande parte de sua vida a ensinar às futuras gerações sobre a integridade, a honestidade e a compaixão. Ele realizava encontros regulares com os jovens da comunidade, onde compartilhava histórias e lições de vida que enfatizavam a importância de viver de acordo com princípios sólidos. Ele ensinava que a verdadeira grandeza não era medida pelo poder ou pela riqueza, mas pela capacidade de fazer o bem aos outros. Matusalém incentivava os jovens a serem justos em todas as suas ações e a tratarem todos com respeito e dignidade. Sua influência moldou a moralidade da comunidade e criou uma cultura de bondade e justiça. Capítulo 14. A conexão com Deus através da música. Matusalém tinha uma profunda apreciação pela música e acreditava que ela era uma maneira poderosa de se conectar com Deus. Ele incentivava a criação de hinos e cânticos que louvassem ao Senhor e que pudessem ser usados nas cerimônias de adoração. Sob sua orientação, a comunidade desenvolveu um rico repertório de música sacra que elevava os espíritos e aproximava todos de Deus. Matusalém ensinava que a música tinha o poder de tocar o coração e a alma, trazendo cura e paz. Ele organizava festivais de música onde a comunidade se reunia para cantar, tocar instrumentos e celebrar a presença divina. Esses momentos de louvor musical eram profundamente espirituais e deixavam uma marca duradoura em todos os participantes. Capítulo 15. A defesa dos oprimidos. 1. Dos aspectos mais notáveis da vida de Matusalém foi sua defesa dos oprimidos. Ele acreditava que cada pessoa tinha o direito de viver com dignidade e justiça e usava sua influência para ajudar aqueles que eram marginalizados ou injustamente tratados. Ele intercedia pelos pobres, pelos doentes e pelos vulneráveis, garantindo que recebessem a ajuda necessária. Matusalém também lutava contra a corrupção e a injustiça em todas as suas formas. Ele não hesitava em confrontar líderes e autoridades que abusavam de seu poder e trabalhava incansavelmente para criar uma sociedade mais justa e equitativa. Sua coragem e compromisso com a justiça serviram como exemplo para todos ao seu redor. Capítulo 16. A promoção da educação. Matusalém compreendia a importância da educação e dedicou-se a promovê-la em sua comunidade. Ele fundou escolas onde jovens e adultos podiam aprender sobre uma ampla gama de assuntos, incluindo escrita, matemática, agricultura e, mais importante, os ensinamentos espirituais. Ele acreditava que uma educação sólida era fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e justa. As escolas de Matusalém não apenas ensinavam conhecimentos práticos, mas também incentivavam o pensamento crítico e a curiosidade intelectual. Ele encorajava os alunos a fazer perguntas, a buscar respostas e a nunca parar de aprender. Sua abordagem inovadora à educação criou uma comunidade de pensadores e líderes que continuaram seu legado de sabedoria e justiça. Capítulo 17. O legado de caridade. Vida de Matusalém foi marcada por atos de caridade e serviço aos outros. Ele fundou vários centros de ajuda onde os necessitados podiam encontrar abrigo, comida e cuidados médicos. Esses centros eram administrados por voluntários inspirados pelo exemplo de Matusalém e dedicados a servir com amor e compaixão. Matusalém ensinava que a verdadeira caridade não era apenas dar o que sobrava, mas compartilhar de maneira significativa e sacrificial.
Ele acreditava que, ao servir os outros, estávamos servindo a Deus e demonstrando o amor divino de maneira tangível. Seus atos de caridade criaram uma cultura de generosidade e serviço que perdurou por gerações. Capítulo 18. A memória de Matusalém mesmo. Após sua morte, a memória de Matusalém permaneceu viva nos corações e nas mentes daqueles que o conheceram. Suas histórias e ensinamentos foram passados de geração em geração, mantendo viva a chama de sua sabedoria e espiritualidade. Matusalém foi lembrado não apenas como o homem mais velho que já viveu, mas como um exemplo de vida plena e dedicada ao serviço de Deus e da humanidade. Monumentos e memoriais foram erguidos em sua homenagem e sua vida continuou a ser celebrada em festividades e cerimônias religiosas. A história de Matusalém inspirou muitos a viverem de maneira justa, compassiva e íntegra, perpetuando seu legado de fé e sabedoria. Capítulo 19. A transmissão da esperança. Nos últimos anos de sua vida, Matusalém sentiu a importância de transmitir uma mensagem de esperança para as futuras gerações. Ele compreendia que, apesar das dificuldades e desafios que o mundo enfrentava, a fé em Deus proporcionava uma fonte contínua de esperança e renovação. Matusalém organizava encontros especiais com jovens e anciãos da comunidade, onde compartilhava histórias de superação e milagres que testemunhou ao longo de sua vida. Ele enfatizava que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre estava presente, oferecendo força e consolo. Sua mensagem de esperança ressoava profundamente, especialmente em tempos de incerteza. Capítulo 20. O guardião da tradição oral Matusalém compreendia o valor da tradição oral e dedicou-se a preservar as histórias e ensinamentos passados de geração em geração. Ele incentivava os mais velhos a compartilharem suas próprias experiências e sabedorias, criando um rico tecido de conhecimento coletivo. Essas histórias eram transmitidas em encontros familiares e comunitários, onde jovens e velhos se reuniam para ouvir e aprender. A tradição oral ajudava a manter viva a cultura e os valores da comunidade, garantindo que as lições de Matusalém continuassem a ser relevantes e inspiradoras para todos. Capítulo 21. O papel dos sonhos e visões. Matusalém também era conhecido por sua capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele acreditava que Deus frequentemente se comunicava através desses meios, oferecendo orientação e revelação divina. Muitas pessoas procuravam Matusalém para compreender seus sonhos, buscando consolo e direção. Ele ensinava que os sonhos poderiam ser uma fonte de inspiração e entendimento espiritual, e encorajava todos a prestarem atenção aos sinais e mensagens que recebiam. Matusalém acreditava que, através dos sonhos, Deus nos chamava a uma maior consciência e conexão com o divino. Capítulo 22. A contribuição na agricultura. Como um homem de sabedoria prática, Matusalém também fez contribuições significativas para a agricultura de sua comunidade. Ele introduziu técnicas inovadoras de cultivo e manejo da terra, que aumentaram a produtividade e a sustentabilidade das colheitas. Matusalém acreditava que cuidar da terra era uma forma de honrar a Deus e expressar gratidão pelas bênçãos da criação. Ele ensinava que, ao trabalhar em harmonia com a natureza, poderíamos garantir uma colheita abundante e sustentar a comunidade de maneira responsável. Capítulo 23. A última profecia. Pouco antes de sua morte, Matusalém teve uma visão poderosa que compartilhou com Noé e sua família. Ele viu o grande dilúvio que viria para purificar a terra e renovar a criação de Deus. Ele encorajou Noé a continuar sua missão de construir a arca e a preparar-se para o que estava por vir. Matusalém acreditava que essa visão era um sinal de Deus para reafirmar a importância da fé e da obediência.
Sua profecia fortaleceu a determinação de Noé e sua família, ajudando-os a perseverar e a confiar nas promessas de Deus, mesmo diante de um futuro incerto. Capítulo 24. A transição para a eternidade. Quando Matusalém finalmente faleceu, aos 969 anos, a comunidade se reuniu para celebrar sua vida e honrar seu legado. Embora sua presença física não estivesse mais com eles, o espírito e os ensinamentos de Matusalém continuavam a influenciar todos aqueles que o conheceram. A morte de Matusalém foi vista não como um fim, mas como uma transição para a eternidade. Sua vida extraordinária foi um testemunho da fidelidade e da graça de Deus, e ele foi lembrado como um exemplo de como viver plenamente e com propósito. Capítulo 25. O legado de fé. História de Matusalém viveu através das gerações, inspirando muitos a seguir seu exemplo de fé, sabedoria e serviço. Ele é lembrado não apenas pelo recorde de longevidade, mas pela profundidade de sua espiritualidade e seu compromisso inabalável com os princípios divinos. O legado de Matusalém é um convite para todos nós a vivermos de maneira significativa e dedicada, confiando em Deus e buscando fazer o bem ao nosso redor. Sua vida nos ensina que, independentemente do tempo que temos, podemos fazer a diferença e deixar um impacto duradouro na vida dos outros. Capítulo 26. O construtor de comunidades Matusalém sempre acreditou no poder da comunidade e na importância de construir laços fortes entre as pessoas. Ele incentivava a colaboração e o apoio mútuo, promovendo uma cultura de solidariedade e cooperação. Matusalém organizava encontros regulares onde membros da comunidade podiam compartilhar suas dificuldades e buscar soluções juntos. Ele também fundou várias iniciativas comunitárias, como programas de ajuda mútua e projetos de desenvolvimento local. Essas iniciativas ajudaram a criar um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva, fortalecendo os laços entre os membros da comunidade e promovendo o bem-estar geral. Capítulo 27. A promoção da paz como um defensor fervoroso da paz. Matusalém dedicou grande parte de sua vida a mediar conflitos e promover a reconciliação. Ele acreditava que a paz era essencial para o progresso e a prosperidade de qualquer sociedade. Sempre que surgia uma disputa, Matusalém era chamado para ajudar a resolver a questão de maneira justa e pacífica. Seus métodos de mediação eram baseados no respeito mútuo, na empatia e na busca de soluções que beneficiassem todas as partes envolvidas. Matusalém ensinava que a verdadeira paz só poderia ser alcançada através da compreensão e do compromisso com a justiça. Sua habilidade de promover a paz deixou um impacto duradouro na comunidade e além. Capítulo 28. O resgate de tradições antigas. Matusalém tinha um profundo respeito pelas tradições antigas e trabalhava para garantir que elas não fossem esquecidas. Ele coletava histórias, cânticos, rituais e práticas que haviam sido transmitidos através das gerações e as documentava meticulosamente. Esse trabalho de preservação cultural era fundamental para manter viva a identidade da comunidade. Ele organizava festivais culturais, onde essas tradições eram celebradas e compartilhadas com os mais jovens. Esses eventos não apenas preservavam a herança cultural, mas também fortaleciam os laços entre gerações, criando um senso de continuidade e pertencimento. Capítulo 29. A defesa da criação para Matusalém. Cuidar da criação de Deus era uma expressão de sua fé. Ele promovia práticas sustentáveis e incentivava a comunidade a viver em harmonia com a natureza. Matusalém liderou campanhas de reflorestamento e conservação, enfatizando a importância de proteger os recursos naturais para as futuras gerações.
Ele ensinava que a terra era um presente de Deus e que era nossa responsabilidade cuidar dela com respeito e gratidão. Seus esforços em defesa do meio ambiente criaram uma consciência ecológica na comunidade e inspiraram muitos a adotarem práticas de vida mais sustentáveis. Capítulo 30. A preparação espiritual. Nos seus últimos anos, Matusalém dedicou-se intensamente à preparação espiritual, tanto para si mesmo quanto para a comunidade. Ele organizava retiros espirituais onde as pessoas podiam se afastar das distrações do mundo e se concentrar em sua relação com Deus. Esses retiros eram momentos de profunda reflexão, oração e renovação espiritual. Matusalém acreditava que a preparação espiritual era essencial para enfrentar os desafios da vida e para manter uma fé forte e inabalável. Ele incentivava todos a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a viver uma vida de devoção e propósito. Capítulo 31. A celebração da vida à morte de Matusalém não foi apenas um momento de tristeza, mas também uma celebração de sua vida extraordinária. A comunidade se reuniu para honrar sua memória, compartilhar histórias de sua sabedoria e refletir sobre o impacto duradouro de suas ações. A celebração da vida de Matusalém foi uma ocasião de união, gratidão e renovação do compromisso com os valores que ele defendia. Monumentos foram erguidos em sua homenagem e sua vida continua a ser celebrada em festividades anuais. Esses momentos de comemoração mantêm viva a memória de Matusalém e inspiram todos a seguir seu exemplo de fé, sabedoria e serviço. Capítulo 32. O chamado à ação. A história de Matusalém é um chamado à ação para todos nós. Ela nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo, independentemente de quanto tempo vivemos. Através de sua vida de serviço, sabedoria e fé, Matusalém mostrou que o verdadeiro significado da vida está em servir aos outros e em viver de acordo com os princípios divinos. Seus ensinamentos nos encorajam a buscar a justiça, a promover a paz, a cuidar da criação e a preservar nossa herança cultural. A história de Matusalém é uma fonte contínua de inspiração e motivação para todos que desejam viver uma vida plena e significativa. Capítulo 33. A arte da contação de histórias. Matusalém era um mestre na arte da contação de histórias. Ele acreditava que histórias tinham o poder de ensinar, inspirar e transformar vidas. Em noites tranquilas, à luz das fogueiras, Matusalém reunia jovens e idosos para ouvir suas histórias repletas de sabedoria e ensinamentos morais. Essas histórias, muitas vezes baseadas em suas próprias experiências ou em lendas antigas, eram transmitidas de geração em geração. Ele usava essas narrativas para ilustrar lições importantes sobre a vida, a fé e a moralidade, tocando os corações de todos os ouvintes e deixando um impacto duradouro. Capítulo 34. O guardião das memórias. Com o passar dos anos, Matusalém tornou-se o guardião das memórias coletivas de sua comunidade. Ele documentava eventos importantes, marcos históricos e mudanças significativas. Seu trabalho como cronista ajudou a preservar a história e a identidade cultural de seu povo. Matusalém também incentivava outros a registrar suas próprias histórias e experiências, criando uma rica tapeçaria de memórias que celebrava a diversidade e a profundidade da experiência humana. Essa documentação coletiva garantiu que a sabedoria e as lições do passado fossem transmitidas e aprendidas pelas gerações futuras. Capítulo 35. O mentor de liderança. Reconhecendo a importância de preparar futuros líderes, Matusalém assumiu o papel de mentor para muitos jovens promissores em sua comunidade. Ele os treinava em habilidades de liderança, ética e tomada de decisão. Matusalém acreditava que a liderança eficaz era baseada no serviço e na humildade.
Ele ensinava que ser um líder significava servir aos outros e colocar o bem-estar da comunidade em primeiro lugar. Matusalém encorajava seus pupilos a serem compassivos, justos e corajosos e a sempre buscarem a orientação divina em suas decisões. Seu treinamento produziu uma geração de líderes dedicados e íntegros. Capítulo 36. A conexão com o divino. A vida de Matusalém foi profundamente marcada por sua conexão íntima com o divino. Ele praticava a meditação e a oração diárias, buscando constantemente a presença de Deus em sua vida. Matusalém ensinava que a verdadeira paz e sabedoria vinham dessa relação íntima com o Criador. Ele incentivava a prática da oração comunitária, onde todos se reuniam para orar e meditar juntos. Esses momentos de comunhão espiritual reforçavam os laços comunitários e proporcionavam uma sensação de paz e propósito. Matusalém acreditava que, através da oração, poderíamos alinhar nossas vidas com a vontade divina e encontrar direção para nossos caminhos. Capítulo 37. Os últimos anos de sabedoria. Nos últimos anos de sua vida, Matusalém dedicou-se a escrever um compêndio de suas sabedorias e ensinamentos. Este livro, chamado Os Anos de Sabedoria, continha reflexões, conselhos práticos e insights espirituais. Ele esperava que seu livro servisse como um guia para as futuras gerações, ajudando-as a navegar pelos desafios da vida com fé e integridade. O compêndio de Matusalém se tornou uma obra reverenciada, estudada por muitos e usada como referência em momentos de incerteza e dificuldade. Suas palavras continuaram a inspirar e guiar mesmo após sua morte, mantendo viva a essência de sua sabedoria e espiritualidade. Capítulo 38. A visão de um futuro melhor. Matusalém era um visionário que sempre acreditou em um futuro melhor. Ele incentivava todos a trabalharem juntos para construir uma sociedade mais justa, compassiva e sustentável. Suas visões e sonhos motivaram muitas pessoas a se dedicarem a causas sociais, ambientais e espirituais. Ele ensinava que cada pessoa tinha um papel a desempenhar na criação desse futuro melhor e que, através da colaboração e do esforço conjunto, poderiam alcançar grandes coisas. A visão de Matusalém continuou a inspirar movimentos e iniciativas que buscavam promover a justiça, a paz e a sustentabilidade no mundo. Capítulo 39. A eterna lembrança. A história de Matusalém não terminou com sua morte. Sua vida extraordinária e seus ensinamentos continuaram a viver no coração e na mente daqueles que ele tocou. Festivais anuais eram realizados em sua homenagem, onde a comunidade se reunia para celebrar sua vida e refletir sobre seu legado. Monumentos e memoriais foram erguidos para lembrar sua contribuição à humanidade. Sua memória foi preservada através de canções, poemas, obras de arte e escritos, garantindo que seu espírito e suas lições permanecessem vivos através das gerações. Capítulo 40. A fonte de inspiração. A vida de Matusalém é uma fonte contínua de inspiração. Ele nos ensina que, independentemente de nossa idade ou circunstâncias, podemos viver vidas significativas e cheias de propósito. Sua fé, sabedoria e dedicação ao serviço são exemplos que todos nós podemos seguir. Matusalém nos lembra de valorizar cada momento, buscar a verdade, promover a justiça e viver em harmonia com a criação de Deus. Sua história é um convite para cada um de nós a sermos faróis, de luz e esperança, trabalhando juntos para criar um mundo melhor e mais compassivo. Amém.